diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Eu hoje quero falar com você, minha amiga e meu amigo, que um dia teve a grata satisfação de servir ao Senhor, como obreira, ou como esposa de pastor, ou como obreiro. De uma forma ou de outra, você um dia sentiu na própria pele o prazer, a gloriosa satisfação de estar servindo ao Todo-Poderoso, ao Eterno. É para você que eu tenho uma mensagem hoje. Eu creio que o Espírito Santo está dirigindo essas palavras para você que está me ouvindo nesse momento. E que se encontra aí. Hoje você se encontra abatido, caído, prostrado, desanimado, a sua fé morna, para não dizer fria. E você tem vivido, você tem empurrado a vida, a sua vida, você tem empurrado com esse tipo de fé morna ou fria. É claro, você deve estar sofrendo demais. Eu posso imaginar, não tenho uma leve ideia do seu sofrimento. Mas o que a gente pode fazer? O que nós podemos fazer por você? Eu, honestamente, não estou aqui para trazer palavras emotivas, palavras sensacionalistas, de paparicação para você voltar, nem de insistência, nem de convencimento para você voltar. Volte, meu irmão, minha irmã, nós vamos recebê-lo de braços abertos. Não, eu não estou aqui para isso. Eu não creio que Deus tampouco tenha esse desejo de fazer com que você volte na base da emoção, do sentimento. Não. O Espírito Santo, quando convence a gente, ele convence na base da realidade. Ele coloca os pingos nos is. E a verdade, minha amiga e meu amigo, é que você caiu por sua única e exclusiva razão. Você foi o culpado de ter caído. Você foi o culpado de ter se afastado. Talvez você diga, mas o diabo faz o trabalho dele como ele faz o trabalho com todo mundo. O diabo também tentou me fazer cair. O diabo tenta todo mundo. Ele faz o trabalho dele. Mas não significa que nós tenhamos caído porque o diabo foi mais forte. Nem porque o diabo usou uma irmã, um irmão, um pastor, sei lá, alguém para fazê-lo cair. Não, de forma nenhuma. O diabo, é claro, vai usar todos os seus recursos para tentar remover a nossa fé. Mas ainda assim, cabe a cada um de nós a decisão. Por exemplo, quando Eva caiu em tentação, quando ela provou do fruto que Deus havia lhe dito para não fazê-lo, ela não foi obrigada. O diabo não pegou a mão dela e levou a fruta e depois trouxe a boca para provar. Não, o diabo sugeriu. O diabo trabalha dessa forma, sugerindo sugestões, trazendo ideias. E o diabo trouxe dúvidas. Não, Deus não quer que você seja como ele. Faça isso, pode provar, essa fruta é gostosa e tal. Então ela
por livre e espontânea vontade, ela era santa. Eva era santa. Ela era pura. Ela tinha a presença de Deus. Mesmo assim, a vontade dela prevaleceu. A vontade dela prevaleceu. O diabo sugeriu. Então, ela abraçou aquela ideia, ela deu origem à cobiça, e então ela desobedeceu a Deus. A mesma coisa com respeito ao Adão. Adão não caiu porque Eva insistiu com ele. Ela não foi a culpada da sua queda. A queda de Adão não foi por causa de Eva, nem o diabo. Foi ele que caiu. Ele mesmo. Porque ele optou provar também da fruta proibida. Olha, minha amiga, meu amigo ouvinte, presta atenção. Deus, o Todo-Poderoso, está acima de tudo e de todos. A sua grandeza, a sua majestade, a sua glória, o seu poder, a sua excelsa majestade é infinita e incompreensível, e nossa mente não tem capacidade de absorver a grandeza dele. Portanto, quem quiser chegar-se a ele, tem que se humilhar, tem que ser humilde, para que então ele possa atender essa criatura. Então, como que uma pessoa que cisma de seguir os seus próprios pensamentos, de seguir a sua própria vontade, pode chegar-se a Deus se ela não se humilhar e reconhecer que ela é a responsável direta pela sua queda? Não os outros, não foi o pastor, não foi a obreira, não foi o fulano, não foi Beltrano que fez você cair. Foi você que caiu. Foi você que caiu. Por exemplo, você vê uma coisa. Quantas mulheres têm chegado até nós dizendo: fulana, que era muito minha amiga, poxa, ela estava sempre na minha casa, eu ajudei a fulana. Você sabe o que ela fez comigo? Ela me traiu com o meu marido. Então, ela é a responsável. Então, ela começa a jogar a culpa em cima da mulher que caiu com seu marido. E não foi ela que fez o marido cair. Ela, obviamente, é mulher. Ela desejou. Agora, se ele não fosse sem vergonha, se ele tivesse caráter, ele não cairia. Então, a culpa não é dela, não é da amante. A culpa é dele, ele e somente dele. Então, minha amiga, não fique com raiva, não fique com ódio daquela pessoa que era sua amiga e caiu com o seu marido. Não, de forma nenhuma. Você não tem que ficar com raiva dela, você tem que ficar chateada, se você tem que reclamar com o seu marido. Ele que foi sem vergonha, não foi ela. Obviamente que ele que aceitou a fruta, ele que aceitou cair, foi ele que foi sem vergonha. Então, assim também somos nós. Todos nós somos tentados. Quem é que não foi tentado nesse mundo? Se Jesus foi tentado, quanto mais nós. Então, nós fomos tentados. Eu lembro, nesses 51 anos que eu tenho seguido e servido o meu Senhor Jesus, eu fui tentado muitas vezes, muitas vezes, obviamente, mas cabia a mim decidir se eu aceitava aquela tentação ou não, se eu aceitava aquela sugestão ou não. E como eu não aceitei, obviamente, eu prevaleci. Veja só o que diz o texto sagrado. Aqui na carta de Tiago, a Tiago diz assim, Tiago, capítulo 1 e versículo 12. Ele diz assim: bem-aventurado, quer dizer, feliz, o homem que suporta
suporta com perseverança a provação. Suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quer dizer, nós somos provados com as tentações. As tentações vêm, as tentações vêm e sempre virão. Agora, se nós, e cabe a nós, exclusivamente nós, cada um de nós, decidir se aceita aquela tentação ou se não aceitamos. Depende de cada um de nós. Agora, uma vez que a pessoa é aprovada, depois que ela passa por aquela aprovação, suporta aquela aprovação, ultrapassa aquela aprovação, então ela receberá a coroa da vida. E diz aqui, o texto diz assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, você que é o ex-obreiro, ex-pastor, ex-bispo, ex-esposa de pastor, seja lá o que for, você é uma lástima. E presta atenção que eu vou lhe dizer, minha amiga, meu amigo ouvinte. Presta bastante atenção que eu vou lhe dizer. E eu falo pelo Espírito. Você não está fazendo favor a Deus quando volta, não. Não pense que Deus vai considerar, coitadinho, ele gostou de mim, eu vou agradá-lo porque ele está voltando para mim. Não, não é não é Deus que precisa de você ou de mim ou de quem quer que seja. Deus é Deus, independentemente do que nós somos, fazemos ou se o aceitamos ou não aceitamos. Deus, é soberano, é o Altíssimo. E como tal, ele respeita a nossa vontade. Ele respeita as nossas decisões. Ele respeita, por exemplo, eu sou servo dele. Mas se amanhã eu quiser servir ao diabo, amanhã, ele vai me respeitar. Ele vai respeitar essa decisão. É claro, eu vou dar uma de burro, eu vou dar uma de estúpido, mas ele não pode fazer nada, porque ele me deu o direito de optar, de fazer a minha própria escolha. Você fez a sua escolha. Você tem feito a sua escolha. A misericórdia de Deus, obviamente, tem conservado você viva ou vivo até aqui. Mas cabe a você pensar um pouquinho, raciocinar um pouquinho, apenas um pouquinho, não precisa ser muito não. Raciocine apenas um pouquinho. Quem é que perde com essa situação que você está vivendo? Quem é que perde? O mundo perde? O diabo perde? Deus perde? Quem é que vai perder? Minha amiga, meu amigo, não é a igreja que vai perder, é você quem perde. É você quem perde. Portanto, vamos colocar nessa perde-ganha, nesse patamar de perde-ganha. Quem é que ganha se você pensar e dizer, não, eu estou errado, e se humilhar, ó Deus, tem misericórdia de mim, eu é que errei, não foi o fulano que foi o responsável pela minha queda, não, nem foi a Beltrana, não foi o fulano, não foi o pastor, não foi a igreja, quem foi responsável pela minha queda foi eu mesmo, eu me conduzi a cair, porque eu aceitei, eu me submeti ao meu orgulho. Essa é a realidade. Eu aceitei continuar no meu orgulho. Eu aceitei a cobiça. Eu queria ser glorificado. Eu queria ser reconhecido. Eu queria ser ovacionado. Eu queria que alguém viesse
e dissesse, ó, você fez um bom trabalho, mas ninguém falou isso para mim. E então, quando alguém veio e falou uma palavra que eu não gostei, eu fiquei triste, me entristeci, me aborreci com esse alguém, saí da igreja, larguei a fé, pronto, eu estou andando por aí. Minha amiga, meu amigo ouvinte, seja inteligente. Você que é ex-esposa, ex-marido, ex-homem de Deus, ex-esposa, mulher de Deus, ex-isso, ex-aquilo. Põe a sua cabeça para pensar, porque Deus é tão respeitoso quanto as nossas opções, as nossas escolhas, que nem o diabo ele removeu. Ele não removeu o diabo, ele podia remover o diabo imediatamente da condição onde estava, jogar o diabo na prisão e acabou. Jogar o diabo no lago de fogo e acabou. Mas ele não, ele permitiu que o diabo existisse. Para quê? Para que o ser humano tivesse o direito de escolher o seu próprio destino. O seu destino quem faz é você. Não depende de sorte, depende de você, da sua cabeça. Depende do que você decidir. Eu decidi, eu fiz a minha escolha e Deus me abençoou. E outros que têm feito a escolha certa têm sido abençoados. Aqueles que têm suportado com perseverança a provação, estes têm andado com a coroa da vida na sua cabeça. Mas aqueles que têm caído, aqueles que têm fracassado e culpando os outros, que é o pior, porque você não assumiu a sua culpa, você colocou a sua culpa em cima de outra. Quer dizer, você se escondeu, você foi tão covarde, que você ficou se escondendo atrás de outra pessoa. Você não quis assumir a sua culpa, você não foi humilde, você foi orgulhoso, por isso você está caído, por isso você está caída, por isso você vive uma vida infernal. Mas Deus continua misericordioso, Deus continua cheio de compaixão, Deus continua com a mesma paciência, esperando que você tome a decisão. E você, tomando a decisão por Ele, se humilhando, e tem que se humilhar, não vem pensando, eu estou fazendo um favor para Deus em voltar para a igreja. Não pense assim não, minha amiga, porque isso é orgulho puro orgulho. E as pessoas que vivem nesse orgulho estão indo para o cemitério e depois já estão lá no inferno. Essa é a realidade, que já morreram e foram para o inferno. Por quê? Porque mantiveram o seu orgulho, mantiveram a sua decisão de seguir, de continuar naquele caminho do orgulho, da sua prepotência, de achar que os outros é que estão errados. Só que os outros estão sendo salvos e ela ou ele está se encaminhando para o inferno. Minha amiga, meu amigo, use a cabeça, só um pouquinho. Custa nada você usar a inteligência, ou custa? Ou será que a sua cabeça vai explodir por você pensar um pouquinho só, ao invés de ficar andando de acordo com o seu coração, com os seus sentimentos? Você tem que pensar, você tem que tomar uma decisão certa. Essa decisão certa só se toma quando se usa a inteligência, o intelecto. Por isso que nós temos falado sobre a fé inteligente. Porque quando a pessoa usa a fé inteligente, ela se humilha diante de Deus. Ela não se deixa levar pelo seu orgulho, pela sua prepotência. Ela não se deixa levar pela sua cobiça. Não, pelo contrário, ela se curva e pede que Deus venha ao encontro da sua necessidade e venha apagar os seus pecados, que venha perdoá-la. Então não fique com um sentimento contra fulano, beltrano, cicrano, porque falou uma palavra que você não se agradou, ou porque olhou para você de nariz torcido, ou porque falou alguma coisa com você, chamou a atenção de você. Não, minha amiga, meu amigo, a culpa não é dele, nem dela, a culpa é sua. Você saiu porque você fez a escolha errada, e foi você quem escolheu.
Assim como foi a Eva que optou em desobedecer, assim como foi Adão quem optou em desobedecer, em seguir o caminho da Eva. Minha amiga, meu amigo, Deus nos dá o direito de escolher o nosso caminho. É Ele que nos dá o direito. E você tem esse direito. Eu tive o meu direito. Então, nós colhemos hoje o que nós plantamos ontem. Colheremos amanhã o que estamos plantando hoje. Se você quiser voltar ao primeiro amor, só depende de você, não depende de ninguém, só depende de você. O diabo vai tentar de todas as formas atrapalhar, mas a sua vontade, a vontade sua, meu amigo, minha amiga, é soberana. O diabo não pode impor a vontade dele para você, nem menos, muito menos Deus. Ele fica esperando que nós tenhamos a nossa própria escolha. Se nós escolhemos, se nós optamos em seguir o caminho da fé, então você tem a ajuda do Espírito Santo e os anjos.